Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Depois da nossa breve pausa na história política do país para falarmos sobre o voto, que é um assunto bastante importante também, vamos continuar com a Era Vargas. Como falei para vocês, a chamada República Velha e a política do café com leite acabaram com as eleições de 1930. Neste ano, disputou a presidência um candidato que não pertencia nem a São Paulo e nem a Minas Gerais. Foi o gaúcho Getúlio Vargas, pelo partido Aliança Liberal, ou AL. Ele concorreu com o candidato Júlio Prestes, pelo Partido Republicano Paulista, PRP, de São Paulo. Vargas perdeu a eleição para Prestes e a AL deu início à mobilização dos militares para a tomada do poder. Porém, antes de Prestes assumir a presidência, João Pessoa Cavalcante de Albuquerque, candidato à vice-presidência da chapa de Vargas, foi assassinado. A morte de João Pessoa serviu como gatilho para a Revolução de 1930. O velório levou centenas de pessoas às ruas e trouxe apoio popular ao golpe. Isso foi suficiente para que os militares exigissem a renúncia do então presidente Washington Luiz e entregassem o poder a Getúlio Vargas. Vargas assume o poder provisoriamente, tornando nula a Constituição Brasileira de 1891. Até 1932, o governo provisório de Vargas permanecia sem nenhuma constituição. Ele nomeava interventores para São Paulo, o que não correspondia com os interesses da elite paulista. Isso fez com que os paulistas dessem início a uma mobilização popular, exigindo não apenas a escolha de um interventor, mas a formação de uma Assembleia Constituinte para que houvessem eleições. No dia 23 de maio de 1932, na cidade de São Paulo, uma passeata reuniu milhares de pessoas para protestar contra a nomeação de um interventor e também para reivindicar a formação de uma Assembleia Constituinte. Ela aconteceu próximo à Praça da República, onde os manifestantes tiveram um confronto com os partidários da Legião Revolucionária, que apoiavam Vargas. Na troca de tiros, 4 jovens morreram: Euclides Miragaia, Mário Martins, Drauzio Marcondes e Antônio de Camargo. Foram mortos no confronto, cujas iniciais foram usadas para nomear a sociedade secreta MMDC, que representou o movimento constitucionalista. Essas mortes foram o estopim para a chamada Revolução Constitucionalista de 1932. Os paulistas perderam o apoio de outros estados e acabaram lutando sozinhos contra o Exército Nacional. A luta armada teve início no dia 9 de julho de 1932 e durou 3 meses, deixando mais brasileiros mortos do que a Segunda Guerra Mundial iria deixar anos depois. A Revolução acabou com a rendição dos paulistas e o compromisso de Vargas de lançar uma Constituinte em 1934. Cabe destacar que os historiadores divergem sobre a verdadeira motivação para a Revolução Constitucionalista. Enquanto alguns alegam que a motivação foi pressionar o governo e organizar uma Assembleia Constituinte, outros afirmam que era uma luta da elite paulista pela retomada do poder. Neste caso, a Constituição foi utilizada como argumento mobilizador das massas. Os paulistas investiram fortemente em material gráfico para a campanha revolucionária.
Seguem alguns exemplos de cartazes que eram a propaganda da época. A ideia era convocar a população para se alistar ao exército constitucionalista. O movimento constitucionalista foi um fracasso e, após a sua derrota, Getúlio Vargas atendeu às demandas dos paulistas, nomeando para o Estado um interventor, que era o mesmo que governador, civil e nascido em São Paulo. Além disso, Vargas também garantiu a realização de uma eleição em 1933 para compor a Constituinte. E dessa Constituinte foi promulgada a Constituição de 1934, que foi considerada bastante moderna para a época e trouxe novidades, como o sufrágio universal feminino. Esse sufrágio feminino confirmou o que já tinha sido estipulado anteriormente pelo Código Eleitoral de 1932. Junto com a promulgação da nova Constituição, Getúlio Vargas foi reeleito indiretamente para ser o presidente brasileiro entre 1934 e 1938. Nessa fase, a política econômica de Vargas concentrou-se em combater os efeitos da crise de 1929 no Brasil. Para isso, o governo agiu comprando milhares de sacas de café e incendiando, como forma de valorizar o principal produto da nossa economia. Nas questões trabalhistas, autorizou a criação do Ministério do Trabalho em 1930 e começou a intervir diretamente na atuação dos sindicatos. Essa primeira fase de Vargas na presidência foi o governo constitucional, de 1934 até 1937. Essa fase deveria ter acabado em 1938, já que Vargas não podia ser reeleito. Mas a política brasileira como um todo caminhava para uma radicalização. Assim, surgiram grupos que expressavam essa radicalização no nosso país. A Ação Integralista Brasileira, AIB, era um grupo de extrema-direita que surgiu em São Paulo em 1932. Esse grupo possuía inspiração no fascismo italiano, expressando valores nacionalistas e até mesmo antissemitas. Tinha como líder Plínio Salgado. Já a Aliança Libertadora Nacional, ANL, era um grupo de orientação comunista que surgiu como frente de luta antifascista no Brasil e converteu-se em um movimento que buscava tomar o poder do país pela via revolucionária. O grande líder deste grupo era Luiz Carlos Prestes. A ANL, inclusive, foi a responsável por uma tentativa de tomada de poder no Brasil em 1935. Esse movimento ficou conhecido como Intentona Comunista e foi deflagrado em 3 cidades, Rio de Janeiro, Natal e Recife. Mas essa tentativa foi um fracasso completo. E após a Intentona Comunista, Getúlio Vargas ampliou as medidas centralizadoras e autoritárias, o que acabou resultando no Estado Novo. Portanto, essa fase constitucional da era Vargas estendeu-se até novembro de 1937, quando Getúlio Vargas realizou um autogolpe, cancelou as eleições de 1938 e instalou um regime ditatorial no país. O golpe do Estado Novo teve como pretexto a divulgação de um documento falso, conhecido como Plano Cohen. Esse documento falava sobre uma conspiração comunista que estava em curso no nosso país. O Estado Novo, que foi de 1937 a 1945, foi a fase ditatorial da era Vargas. Nesse período, Vargas reforçou seu poder, reduziu as liberdades civis e implantou a censura. Também foi o período de intensa propaganda política e um momento em que Vargas estabeleceu sua política de aproximação das massas. No campo político,
Vargas governou a partir de decretos-leis, ou seja, as determinações de Vargas não precisavam da aprovação do legislativo, pois já possuíam força de lei. O legislativo, por sua vez, foi suprimido, e assim o Congresso e as assembleias estaduais e as câmaras municipais foram fechadas. Todos os partidos políticos também foram fechados e colocados na ilegalidade. A censura instituída ficou a cargo do Departamento de Imprensa e Propaganda DIP, responsável por censurar as opiniões contrárias ao governo e também produzir toda a propaganda governamental que ressaltava o regime e o seu líder, Getúlio Vargas. Para fazer a propaganda do governo, foi criado também um jornal diário no rádio, chamado A Hora do Brasil, que existe até os dias de hoje. Durante esse período, também se destacou a política trabalhista, com a criação do salário mínimo em 1940 e a consolidação das leis do trabalho, CLT, em 1943. Os sindicatos passaram para o controle do Estado. A participação brasileira na Segunda Guerra e o desgaste desse projeto político autoritário enfraqueceram o Estado Novo perante a sociedade. Por isso, demandas por novas eleições começaram a aparecer. Pressionado, Vargas decretou para o fim de 1945 a realização de eleições presidenciais. Em outubro desse mesmo ano, foi deposto do poder pelos militares. Com a saída de Vargas do poder, foi organizada uma nova Constituição para o país. E foi iniciada também uma nova fase da nossa história, a Quarta República, que durou de 1946 até 1964. Mas esse ainda não foi o fim de Getúlio Vargas. Em 1951, ele volta à presidência da República como candidato do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, dessa vez eleito pelo voto popular. Esse período é comumente denominado segundo governo Vargas, o governo democrático de Vargas. Esse período foi marcado pela posição nacionalista do governo e também a defesa dos recursos naturais do país, com o destaque para a campanha em defesa do petróleo brasileiro, conhecida pelo lema "O petróleo é nosso". Em 1953, para proteger esse recurso e também impulsionar a indústria brasileira, Vargas fundou a Petrobras. Porém, alguns setores da sociedade, mais ligados ao capital internacional, defendiam uma menor intervenção estatal na economia. Dentre esses grupos, destaca-se a UDN, que antes havia sido instrumental para o golpe que derrubou o Estado Novo. O governo Vargas viu-se ainda mais enfraquecido quando um atentado coloca em risco a vida de Carlos Lacerda, porta-voz da UDN e um dos principais opositores do governo. Vargas foi acusado de ser responsável por esse evento, conhecido como Atentado da Rua Toneleiro. A UDN e as Forças Armadas passaram a pressionar que Vargas renunciasse, mas o presidente recusou-se. Com seu governo desmoronando, Vargas suicidou-se no Palácio do Catete em 24 de agosto de 1954. Em sua carta-testamento, Getúlio relembra suas principais políticas e argumenta que estava sendo atacado por aqueles que viam seus interesses ameaçados. Ele finaliza a carta com a famosa frase: "Saio da vida para entrar na história". E assim termina a história desse personagem controverso. Finalizamos também a nossa aula de hoje. Semana que vem iremos nos concentrar um pouco mais em São Paulo. Falaremos sobre a industrialização e o plano de avenidas, e como isso foi uma opção feita pela cidade pelo modelo rodoviário de transporte e quais são as consequências dessa escolha até os dias de hoje. Espero vocês.